Boa tarde, meu nome é Luísa Riz Carmona e eu vou falar sobre medo de falar em público. Vocês sabem qual é o nome dado ao medo de falar em público? O nome dado a esse medo é glossofobia, e as principais características dessa fobia são ansiedade intensa antes de ou simplesmente da ideia de se comunicar com um grande grupo de pessoas, evitar eventos que foquem a atenção de um grupo em você, e desconfortos físicos, náuseas e sensação de pânico nessas circunstâncias. Não tem como falar da glossofobia e não falar da ansiedade. Dentro da ansiedade, há 3 categorias: a categoria física, a categoria verbal e a categoria não verbal. Os sintomas físicos resultam no sistema nervoso simpático responder a uma situação como a reação de lutar ou fugir. Esses sintomas incluem acuidade auditiva, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, pupilas dilatadas, aumento da transpiração, aumento do consumo de oxigênio, tensão nos músculos do pescoço e das costas e boca seca. Já os sintomas verbais incluem voz tensa, tremor na voz, repetição de palavras e sons, pausas vocalizadas e hesitação. Uma pergunta muito comum que vem na cabeça das pessoas quando elas descobrem sobre essa fobia é se todo mundo tem glossofobia. E a resposta simples é não. Nem todo mundo tem glossofobia. Todos nós sentimos um pouquinho de medo ou frio na barriga quando vamos nos apresentar em um palco ou para uma grande quantidade de pessoas. Mas isso não necessariamente significa que você tem glossofobia. As pessoas que sofrem com essa fobia normalmente passam mal, não conseguem falar ou até desmaiam no palco. Existem diversas técnicas para amenizar o medo e a ansiedade na hora de uma apresentação. Algumas dessas técnicas são segurar ou mexer em um elástico enquanto você fala, mexer em uma caneta, pressionar seu dedo contra o microfone com força, manter contato visual com as pessoas da plateia, sempre se mexer, mas não estar em constante movimento, e falar com as mãos. Do mesmo jeito que existem coisas que você deve fazer durante uma apresentação, existem as coisas que você não deve fazer durante uma apresentação. E alguns exemplos dessas coisas são não mexer em colares ou pulseiras, de preferência você não deve ter isso com você, porém se você tiver, não mexer. Não mexer no cabelo, por isso que o ideal é o cabelo sempre estar preso na hora de apresentações. Não cruzar os braços, já que isso demonstra que você não está aberto a falar com a pessoa. Não colocar a mão na boca ou perto do rosto, que dificulta a visão da pessoa enquanto você está falando. E não colocar a mão no bolso. Uma coisa muito curiosa que acontece com as pessoas que sofrem dessa fobia é que, na maioria das vezes, elas conseguem se apresentar em apresentações de teatro e apresentações de dança sem ter medo. Isso é porque, na maioria das vezes, nessas circunstâncias, as pessoas ou não conseguem ver a plateia, ou elas estão atuando como uma personagem que não é elas. Isso faz elas não sentirem medo. Agora, uma coisa que muitas pessoas devem estar se perguntando é se eu senti medo quando eu fui fazer essa apresentação. Sim, eu senti muito medo para fazer essa apresentação e foi por isso que eu escolhi esse tema. Nós não podemos deixar nossos medos nos paralisar na hora de uma circunstância dessa, porque é uma oportunidade muito legal que eu teria perdido se eu fosse seguir o meu medo. Então, por isso que eu recomendo vocês nunca deixarem seu medo te proibir de fazer alguma coisa, porque isso um dia pode te prejudicar. Obrigada.